não quero que seja um monólogo, pelo amor de Deus. Então vamos lá. Tá aqui, gente. O nome do livro é esse aqui, vocês estão vendo, né? Modifying Schoolwork. Eu super indico que alguém compre e passe e converse com os colegas e vocês façam um grupo de estudo sobre esse livro. Não sei, porque esse livro é muito maravilhoso. Muito, 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 muito maravilhoso. Então vamos lá. Vamos parar de falar, né? Sobre isso. No primeiro capítulo, elas vão falar sobre educação inclusiva, tá? Elas dizem que as duas principais ideias de inclusão são desenhar instruções o tão universais quanto possível e incorporar suportes e adaptações para estudantes específicos, a fim de prover as necessidades individuais, enquanto se mantém como membro da sala de aula. Então, basicamente, o que elas dizem? A ideia da inclusão é o quê? É design universal, mais suportes individuais. Não existe inclusão sem essas duas coisas. Sem design universal e sem suporte individual. Então, são duas coisas que se complementam, tá? É um engodo muito grande a gente achar que o design universal ele vai dar conta sozinho da inclusão. Quando a gente fala isso, a gente está ignorando que pessoas podem ter condições específicas, tá? E também é irresponsável a gente falar que adaptações individuais vão resolver a questão da inclusão, que não vão. Então, a gente realmente precisa das duas coisas. Uma coisa muito interessante que elas falam no primeiro capítulo é o seguinte: o que é esperado de um professor que está engajado, que está envolvido no processo de inclusão? Primeiro, é esperado que ele considere todos os estudantes como membros da sala. Isso é uma coisa óbvia de se dizer, mas é importante a gente repetir. Não existe aluno de inclusão. Existem todos os alunos que estão dentro da sala, certo? Então, porque no momento que a gente fala assim, é o aluno de inclusão, a gente já está excluindo. Eu não sei se vocês percebem isso. Assim, é uma coisa que pode parecer somente uma terminologia, mas palavras têm peso, principalmente nesse contexto, tá? É importante que o professor ele colabore direta e indiretamente com outros professores, professor da educação especial, é, professor, mediadores, enfim, e com suportes específicos. Então, o que é esperado do professor regente, né? É esperado essas coisas. Isso, gente, eu estou falando de uma literatura internacional. E eu sei que existe uma visão equivocada aqui no país de que o professor regente vai fazer tudo. Mas não é, tá? Mas, ao mesmo tempo, o professor regente ele precisa colaborar com esses outros atores, né? Uma outra coisa que elas falam no primeiro capítulo é o seguinte: inclusão é sobre a renovação da escola e mudanças para melhorar o sistema educativo para todos os estudantes. E eu acho isso tão bonito, gente. Inclusão é sobre você renovar a escola. O sistema de escolarização, ele existe há mais de um século. Só que a gente tem que pensar que a escola, ela não está isolada do mundo, né? E na medida que a gente vai evoluindo as nossas práticas culturais, na medida que a gente vai mudando a nossa forma de ver o homem, a nossa forma de ver a sociedade, a escola também acompanha isso, tá? Então, quando eu ouço falas, por exemplo, né, de alguém dizendo assim, porque a escola tem que ser o local de ensinar conteúdo acadêmico e em casa tem que ser o local de ensinar moral. São falas que são muito equivocadas e que estão completamente deslocadas da realidade que a gente tem hoje.
Hoje nós temos o quê? Hoje nós temos uma mulher que está no mercado de trabalho. Nós temos famílias nucleares que geralmente não têm rede de apoio. E geralmente só tem a escola ali como uma rede de apoio, né? Então, a gente tem que pensar na escola como essa rede de apoio também, certo? A inclusão efetiva requer mudanças no currículo, requer mudanças em como os professores ensinam, mudanças no próprio ensino, mudanças em como os alunos aprendem e mudanças em como os alunos com e os alunos sem deficiência e professores interagem um com o outro. Alunos com deficiência precisam ser colocados em salas apropriadas em proporções naturais. Essa frase eu acho muito... Aqui, gente, só são frases do livro, que eu copiei aqui para traduzir e copiei para vocês. E não jogados em sala para tornar a vida da equipe mais fácil. Né? Então, a gente estava falando aqui de um extremo e esse aqui é o outro extremo. Né? Quando a gente pensa numa sala de educação especial, por exemplo, a gente tem que pensar que é o melhor para o aluno e não para a equipe, tá? Tem uma figura lá no livro que fala sobre as pesquisas que corroboram a visão de educação inclusiva, que eu vou mandar para vocês me cobrem depois, é muito boa essa figura. E as autoras falam de um princípio que eu não sei, vocês podem me ajudar, que eu não sei se tem tradução em português para esse princípio, que é o princípio do least restrictive, desculpa, gente, meu inglês é péssimo, environment, né? Que é ambiente menos restritivo. Esse princípio do ambiente menos restritivo, ele está presente nas leis lá nos Estados Unidos, nas leis de inclusão. Que dizem o seguinte: o aluno ele deve estar no ambiente menos restritivo possível. Por exemplo, o ambiente 1-para-1, ele é um ambiente muito restrito, tá? E eu tenho que pensar, esse aluno ele só vai estar no ambiente 1-para-1 quando for o melhor para ele. Mas se ainda houver a opção de ele estar com os pares, preferível, tá? Então, esse princípio de ambiente menos restritivo, ele vai dizer que os estudantes eles devem ser removidos da sala de regular somente se a natureza ou a severidade da deficiência é tal qual a educação na sala regular com o uso de recurso suplementar não pode ser atingida satisfatoriamente. Ou seja, se na sala de aula regular, usando recursos de adaptação, de modificação curricular e instrucional, eu não consigo fazer a inclusão desse aluno, então eu posso sim pensar em removê-lo da sala de aula regular. Então, esse é o princípio do ambiente menos restritivo. E veja, esse princípio é um princípio da inclusão. Ele é um princípio da inclusão, tá? Então, quando a gente fala de inclusão, não é dizer, acabou a sala especial. Pelo amor de Deus, isso é tão absurdo quanto você falar o contrário, né? Então, elas colocam lá um sistema de suporte, que eu até mandei essa imagem para a Liliane, eu não sei se é aquela pirâmide, Lili, que eu mandei para vocês. Não sei se tem como se tem como vocês abrirem aí, mas é uma pirâmide. Deixa eu pegar aqui. Que elas. Eu acho essa pirâmide maravilhosa. Se vocês. Uma dica que eu dou: traduzam essa pirâmide, coloquem no mundo, assim, ó. Coloquem no outdoor, coloquem no grupo de vocês, no Instagram, porque aquilo ali é o sistema de inclusão. Sistema de inclusão não é uma coisa simples, né? Não é jogar o aluno na sala de aula e acabou. Sistema de inclusão, você tem níveis, tá?
Então, no primeiro nível, que é o nível de base, você tem ações que compreendem toda a escola, que devem compreender toda a escola, tipo desenho universal de aprendizagem, aprendizagem cooperativa, tutoria de pares, gráficos organizadores, resposta ativa e professor. E isso, esse primeiro nível, todos os professores implementam. E isso vale para toda a escola. É você construir um ambiente inclusivo, tá? Usando práticas baseadas em evidência nessa construção. No segundo nível, nós temos suportes em sala de aula e intervenções em grupo. Nesse segundo nível, nós temos acomodações razoáveis. Então, nós temos um aluno que ele permanece em sala de aula o tempo todo, mas ele precisa de algumas acomodações dentro da sala de aula para conseguir essa permanência. E no terceiro nível, nós temos um nível muito mais específico de deficiências severas e suportes significativos. Nesse terceiro nível, nós temos as modificações curriculares, que basicamente elas compreendem você modificar completamente objetivos para aquele aluno. O objetivo dele vai ser completamente diferente do objetivo da turma, por exemplo, tá? Nesse terceiro nível, você vai ter ensino compartilhado, que é o que os autores chamam de co-teaching, e outras coisas, tá? Então, essa pirâmide, depois vocês dão uma olhada nela, que ela é maravilhosa, ela fala de várias estratégias que você pode ter nesses 3 níveis. Então, esse foi um resumão, assim, do primeiro capítulo do livro, que é muito maravilhoso, muito, muito, muito maravilhoso. Sério, assim, às vezes dá vontade, assim, de traduzir esse capítulo e mandar para a galera. Dizer, gente, isso aqui é inclusão, isso aqui é inclusão. Natália, a Elisa acabou de mandar para mim traduzido, mandei para você a pirâmide, Pirâmide, e né? aí eu mandei no grupo também. Ah, Eu legal. Massa, links traduzir. massa. Olha aí. Então, essa é a pirâmide, gente. Essa é a pirâmide da inclusão, digamos assim, né? Porque é isso que eu acabei de falar. No segundo capítulo, elas vão falar de práticas curriculares e de instrucionais que vão promover a inclusão. Então, no segundo capítulo, elas vão falar de tudo que está na base da pirâmide, ou seja, quais são as práticas que a escola como um todo pode ter para promover um ambiente mais inclusivo, tá? Então, ela vai falar que a primeira prática, e a que é mais assim, apoiada por pesquisas, são práticas de currículo universal. O que é o currículo universal, né? O que é o design universal de aprendizagem? Basicamente, gente, o design universal de aprendizagem ele vai usar alguns conceitos da neurociência, vai dar uma misturada em algumas coisas, mas ele basicamente pega conceitos da neurociência para falar de input, output. Ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que você tem que variar as formas de ensino e variar as formas de aprendizagem. É isso, tá? Basicamente, ele vai dizer que você precisa ter currículos voltados para a resolução de problema, que você precisa ter instruções claras, instruções efetivas, que o professor precisa fazer demonstração, que deve haver múltiplas oportunidades para engajamento de habilidades, tá? E existe também uma outra abordagem que corre paralela, que é a abordagem da instrução diferenciada. Então, quando a gente fala de design universal de aprendizagem e instrução diferenciada, eles estão juntos, tá? Eles são abordagens. O design universal de aprendizagem, que esse DU aqui, é um processo no qual um currículo de ensino de uma sala, é intencionalmente e sistematicamente desenhado para endereçar diferenças individuais. Então, o currículo ele deve ter múltiplas formas de representação, múltiplas formas de ação e expressão e múltiplas formas de engajamento. Então, eu, enquanto professor,
quando eu vou desenhar um currículo ali para a sala de aula, eu preciso pensar em várias condições de ensino, em várias condições de resposta desse meu aluno, por exemplo, não só a resposta escrita, mas resposta oral, resposta gravada, resposta por figura, enfim. E diferentes formas também de engajamento. E a instrução diferenciada é uma abordagem muito parecida com o design universal, tá? Ela diz que, basicamente, professores intencionalmente precisam planejar e implementar abordagens variadas, seguindo 3 elementos da instrução: conteúdo, processo e produto. Então, o que significa? Que o professor ele deve variar o conteúdo, deve variar o processo, a forma como ele apresenta esse conteúdo, e variar o produto, que é a forma que ele exige, a resposta que ele vai exigir desse aluno, tá? E as características dos estudantes esperadas são prontidão, basicamente você avaliar o que esse estudante sabe, o que esse estudante é capaz de fazer, interesse, o que é motivador para esses estudantes e perfil de aprendizagem. Se o estudante ele tem um perfil mais visual, linguístico, lógico, matemático, sinestésico, corporal, o estilo cognitivo, então é considerar esses diferentes perfis, tá? Algumas estratégias de instrução diferenciada. Tarefas em níveis diferentes. O que são tarefas em níveis diferentes? Basicamente você pensar que o mesmo conteúdo, por exemplo, eu vou falar de mamíferos, que o mesmo conteúdo mamífero ele pode ter vários níveis de aprendizagem. E eu posso exigir diferentes níveis para diferentes alunos. Eu não vou exigir a mesma coisa de todos os alunos, certo? Uma outra coisa também que tem dentro desse princípio dessa abordagem, né, de instrução diferenciada, são menus com pontuações diferentes. Por exemplo, eu posso estabelecer que eu vou dar 20 pontos para tarefas que exigem mais tempo, 10 pontos para tarefas que exigem menos tempo. Dentro dessas estratégias de instrução diferenciada, eu posso ter grupos de interesse e eu posso ter centros de aprendizagem. Uma outra prática baseada em evidência. E aí, gente, eu vou voltar bem aqui só para falar uma coisa para vocês. E esse é um problema que eu estou gerando aqui para vocês. Até que ponto a nossa base nacional curricular comum, plano pedagógico da escola, enfim, ele permite a gente fazer um currículo de design universal e instrução diferenciada? Até que ponto é possível a gente fazer isso no Brasil? Porque se vocês me disserem assim, Nath, não é possível, a gente tem um problema de base para a inclusão. Porque Eu não inclusão não é acredito, só... Nath, isso é possível, viu? Ai, oi, Flor, você chegou? Cadê você? Cadê sua cara? Cadê Ah, eu tô câmera de Flor? descabelada, você tá louca? Ah, Mostra aí, não. vai. Eu tô descabelada mesmo. Ah, olha aí, nada de descabelar. Tá linda. Fala aí, gata. Ah, eu falei que eu acho possível, sim. Não é feito, mas é possível. Ó, isso é bom de ouvir. Isso é muito bom de ouvir. Por quê? Porque se vocês me dissessem, Nath, não é possível, na minha realidade, não é possível, eu ia dizer para vocês. Então, a gente tem um problema sério. Porque o processo de inclusão, ele depende de uma atitude inclusiva, incluindo o currículo geral. E outro procedimento, que é um procedimento baseado em evidências, que deve estar lá na base da nossa pirâmide, são as estruturas de aprendizagem mediadas por pares, tá? Dentro da literatura, vocês vão encontrar com essa sigla aqui, ó,
CWPT, que é basicamente instrução mediada por pares, enfim. Então, dentro das instruções mediadas por pares, nós temos dois grupos duas estratégias de intervenção. Nós temos aprendizagem cooperativa e nós temos tutoria de pares, tá? A aprendizagem cooperativa, ela é muito recomendada, tem muita pesquisa mesmo. Quando você usa a aprendizagem cooperativa dentro da sala de aula, isso ajuda a reduzir muito as adaptações individuais, certo? Porque você cria grupos e você cria interdependência positiva dentro desse grupo. Basicamente, cada aluno ele vai ter um papel no grupo. Você continua tendo pontuações individuais, mas você também tem pontuação para o grupo. Por quê? Porque você está reforçando, você está fortalecendo a cooperação do grupo. Então, você coloca diferentes pessoas com diferentes papéis. É importante que esses grupos eles sejam heterogêneos. É importante que, além de você avaliar a aquisição, a aprendizagem do conteúdo, você também avalie habilidades comunicativas no grupo. Então, você também tem regras para avaliar a comunicação dentro do grupo. Vai já, Flor. O impacto da aprendizagem cooperativa ele é muito pequeno se a aprendizagem cooperativa é pouco utilizada, se as tarefas não são estruturadas para cooperação, por exemplo, se eu tenho tarefa que é estruturada para competição, e se os estudantes não recebem instruções adequadas para atuarem de forma cooperativa. Pode falar, Florzinha. É justamente isso, né? A questão da instrução a essas crianças, né? Essas pessoas que vão atuar ali junto com os outros, e também a autorização para essas crianças estarem nesse papel. Sim. Sim, é muito importante, gente. Eu lembro que quando eu trabalhava no Instituto Federal, eu dava aula para os meninos lá, né? De algumas coisas relacionadas à psicologia. Dava aula de psicologia geral. E eu trabalhava muito com a aprendizagem cooperativa. Então, eu fazia pequenos grupos e eu sempre buscava, assim, a gente separar a panelinha, mas a ideia é que a gente tenha perfis diferentes dentro do grupo para que eles possam cooperar. Então, na escola é muito comum a dupla produtiva, o trio produtivo ali, os professores utilizam bastante. Mas não como IMP, né? Mas utilizam. E é importante a gente conscientizar os professores de que isso é uma prática inclusiva, né? E é isso que a gente fala de ensino de base, essas práticas estarem dentro da base. E uma outra prática inclusiva que está dentro da base é a tutoria de pares. Agora, essa tutoria de pares eu vejo que ela é pouco utilizada ainda no contexto brasileiro. Então, assim, a gente vê muito a aprendizagem cooperativa, mas a gente não vê tanto tutoria de pares. Não sei a realidade de vocês. Mas na minha caminhada em escola, eu estou falando da minha breve caminhada em escola, tá? Então, a tutoria de pares, basicamente, é uma instrução 1 para 1 em um determinado tópico. Natália, sabe o que eu acho interessante? Que escola que a gente está falando? É igual eu e a Flor, a gente às vezes conversa e eu falo, Flor, né? É assim, ela trabalha em uma cidade aqui de São Paulo, né? E eu trabalho na Grande São Paulo. Então, assim, esses dias uma mãe de Brasília me perguntou se ela conseguiria vir para São Paulo e matricular numa sala reduzida, porque lá em Brasília o filho dela foi matriculado numa sala reduzida de 12 crianças. Eu falei, amiga, aqui em São Paulo você é proibido até um AT numa sala de aula com 35 alunos. E, então, assim, é interessante a gente até delimitar. Por exemplo, eu estou na cidade de São Paulo, a gente não usa o BNCC, né? A gente usa o currículo da cidade, que em muitas coisas está muito distante do BNCC, né? Então é interessante, a gente tem um país continental,
É bem complexo quando a gente conversa, né? A Flor acaba falando, Liliane, não é assim. Por quê? A cidade dela tem totalmente diferente da minha cidade, São Paulo, né? Que é a grande São Paulo, né? Então é complexo. Você vai ter várias realidades aqui e cada um vai falar assim, olha, é possível na minha, o currículo aqui é Então, diferente. Nathalie, já por exemplo, no município que eu me aposentei, eu não estou mais trabalhando lá, né? Eu me aposentei. Eles têm o currículo da cidade, baseado na BNCC, mas é o currículo deles, Legal? tá? Então, assim, os professores seguem esse modelo. Aqui também é currículo O da único cidade, mas o problema estado é é BNCC paulistana, que também é um currículo diferente. Então, o layout, o currículo acaba sendo bastante importante, porque ele impõe o que se deve trabalhar. Né? É um dos grandes debates da gente quando a gente escuta alguém falar, o professor é isso, professor é aquilo, esquecendo que a gente tem toda uma hierarquia de obediência mesmo, né? De responsabilidades que a gente tem que cumprir em cada lugar, né? Que mesmo que o professor seja o doutor em análise de comportamento, algumas coisas ele não pode fazer, né? E É. quando você traz intervenção mediada por pares, eu acho bem legal a gente iniciar por isso. Porque eu tenho certeza que todos os professores que estão aqui algum dia falaram assim: olha, aquele amiguinho eu fui ensinando e ajudou aquele outro amiguinho, mas eles nem imaginam que isso tem um nome. E que ele poderia planejar essa aula sabendo que isso é baseado, baseado em evidência. E eu acho isso incrível, porque é uma estratégia possível na sala. Sim. E inclusiva, E inclusiva, né? Então, o que é essa tutoria por pares, né? O professor fala, por exemplo, hoje nós vamos falar de multiplicação, sei lá. Então, primeiro ele explica o assunto, revisa o assunto, e o professor vai preparar o material dos pares. Então, por exemplo, imagina que eu tenho uma sala de 30 alunos. Eu vou dividir essa sala de 30 alunos em 15 pares, certo? E para esses pares, eu vou revezar esses pares toda semana. Então, não vai ficar sempre a Liliane com a Flor, não. Então, numa semana tá a Liliane com a Flor, na outra semana a Liliane tá com a Aline, na outra semana. Então, eu vou revezando esses pares toda semana. E existe uma estratégia para esses pares, eles não são escolhidos aleatoriamente, tá? Geralmente eu escolho um aluno que tem um alto desempenho em determinado conteúdo e um aluno que tem um baixo desempenho. E aí, eu tive a oportunidade, gente, de assistir uma aula só de tutoria de pares, numa aula do autor, sabe o livro do Cooper? A Bíblia Branca? Pois é, todo mundo só fala do Cooper, né? Mas o pobre do Howard, que é o segundo autor, é esquecido. Eu assisti uma aula com Howard, e nessa aula ele mostrava uma sala de aula com tutoria de pares, gente, a coisa mais linda do mundo. Eu fiquei assim, babando, babando. Então você tinha lá os grupinhos as duplinhas de alunos, e ele fazia exatamente assim, ele tinha um cronômetro, e os alunos, cada aluno ele recebia uma pasta, certo? Uma pastinha. Nessa pasta, era basicamente assim: de um lado, tinha um sistema de economia de fichas, e do outro lado, eu tinha um bolsinho com vários SAF-médios, várias questõezinhas, né? E o aluno, ele ligava o cronômetro, e aí o aluno começava a perguntar para o outro o cartãozinho lá do SAF-médio. Então, ele pegava o SAF-médio, de um lado tinha a pergunta, do outro lado tinha a resposta. Então, ele perguntava para o aluno, sei lá, 3 mais 7. Aí, se o aluno acertasse, ele colocava o ponto lá. Se o aluno errasse, ele pegava a cartinha e colocava aqui do lado para eles revisarem depois. Aí ele contava o cronômetro. Quando dava 10 minutos, o cronômetro batia, eles trocavam de turno. E aí, no final dos 20 minutos, eu tinha, por exemplo, um aluno que tinha aqui a pontuação do colega. Entendeu? É muito legal e super funciona, super funciona. E vejo o quanto que é inclusivo uma ação dessa e o quanto que você
empodera os alunos, né? Com um procedimento desse. Gente, é sério. Procurem depois, procurem. Eu acho que vale a pena depois buscar até um curso, sabia, de tutoria de pares, porque é quase uma ciência, tem muita coisa produzida. Foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi, assim. O Howard, que é esse segundo autor do livro, do Cooper, ele trabalha em escola. Então, esse curso que eu fiz com ele foi um curso de procedimentos. É dele, né? Pois é um curso de procedimentos de ensino em sala de aula, sabe? Muito, muito, muito bom. Eu fiz no Florida Tech, eu Aqui dá acho. para ver que ele está com o pé no chão. Né? As Sim. questões dos combinados que o professor faz, né? Muitos Aham. combinados, determina muitas coisas, combina. É muito legal, é muito Sim, legal. Adoro isso daqui. sim. Então, as autoras, além da tutoria de pares, além da aprendizagem cooperativa que eu falei para vocês, elas também falam de gráficos organizadores, que é basicamente o professor criar sistemas de legendinhas e colocar nas atividades. E algumas estratégias de resposta ativa, tá? Se vocês procurarem na literatura também por resposta ativa, vocês vão encontrar técnicas de votação, cards de resposta, think pair share, notas guiadas e outros procedimentos assim. Vou mandar esse arquivo para vocês, tá? Aí depois vocês leem, pesquisam, enfim. E uma outra coisa também que ela... olha, a Flor tem um livro! Ah, danada safada! Ter que Foi compartilhar, ó. presente do tio, Isso que eu ia de falar, presente do aniversário. Anselmo. De Ai, não aniversário. sabe, não Ele sabe, trouxe de mulher. Nova York. Tu leu alguma coisa? Ele traduziu umas partes, junto É com o muito seu bom, né? ele traduziu. Muito bom mesmo. Mas assim, a gente não tem acesso a esses livros, né? É, Além que são caros, você não acha? acha não. Mas E acho assim, legal. né? A gente precisava de um livro assim em português, né? Então, é só arrumar um tradutor e uma autorização. O Howard É. vem aqui em abril. Mas ele não é o autor desse aí, né? Eu vou Aqui é Raquel e Marta. Eu vou falar com o pessoal da aluna editora se a gente não consegue falar com essas moças aí. Mas, E enfim, traduz. aí elas vão falar que, além disso tudo, uma outra estratégia de base é a possibilidade de você fazer ou um currículo multinível ou uma sobreposição curricular. O que seria esse currículo multinível? É basicamente todos os estudantes, todos os alunos, eles têm os mesmos objetivos, mas o nível dos objetivos e a quantidade de objetivos, de conteúdo por objetivo vai variar de aluno para aluno. Por isso, Liliane, você falou assim, a gente precisa seguir, por exemplo, o modelo o currículo lá do município, do estado, enfim. Por isso que eu digo, se o currículo está engessado, eu não consigo fazer isso. Por quê? Porque todos os alunos vão ter que aprender a mesma coisa. Entendeu? E uma outra opção é eu fazer uma sobreposição curricular. O que é essa sobreposição curricular? Todos os alunos eles participam das mesmas atividades, mas os alvos são diferentes para alguns alunos, tá? Então, essas estratégias que elas falam são estratégias de base, são estratégias ali do nível 1 da pirâmide. São estratégias que você vai fazer para toda sala, são estratégias inclusivas que vão estar presentes em toda a escola, tá? Só que o que acontece, gente? Elas não são suficientes. É muito importante, mas não é suficiente, tá? Então, a gente precisa de adaptações e de modificações curriculares de toda forma,
individualizadas, certo? E aí elas trazem essa classificação aqui, que é um pouco diferente da classificação do coach. Vocês devem ouvir a Cláudia Zirbes falando, tá? E é uma questão de nomenclatura, de você adotar. Eu gosto muito dessa, mas também gosto muito da outra, e eu acho que no final das contas elas falam a mesma coisa. Então, as adaptações curriculares, basicamente, elas são relacionadas a você modificar o que vai ser ensinado, tá? Você vai modificar os alvos. E essas adaptações, elas podem ser acomodações, podem ser suplementações ou podem ser modificações. Então, vamos lá. Adaptações curriculares podem ser acomodações, suplementações ou modificações. O que são acomodações? Acomodações, você não vai alterar o padrão geral do currículo. Você vai pegar o mesmo currículo da sala para o seu aluno, mas você vai modificar dentro daquele objetivo, por exemplo, uma coisa ou outra, entendeu? A suplementação, você vai, como o nome diz, suplementar o objetivo. Você vai pegar o objetivo, o currículo da sala, e você vai acrescentar objetivos para aquela criança, principalmente de automanejo, de habilidades sociais e alguns específicos de estratégias de ensino, tá? E nas modificações curriculares, você vai mudar os objetivos. Então, você vai pegar o currículo da sala e você vai mudar os objetivos para aquele aluno específico, tá? Então, essas modificações curriculares, elas podem ser, você pode simplificar os alvos. Por exemplo, eu digo o seguinte, a Luísa, isso é um aluno do primeiro ano do ensino fundamental. Luísa será capaz de contar de 1 a 10. Vocês sabem que no primeiro ano de ensino fundamental, você não está ensinando ninguém a contar de 1 a 10, né? Você está ensinando, sei lá, adição. Então, você vai pegar esse objetivo da adição e você vai simplificá-lo. Veja, você ainda continua usando o currículo da sala, só que você vai simplificar, e isso é o que as autoras chamam de modificação. Porque, de fato, você está modificando aquilo ali, tá? Certo? Então, existem essas 3 formas de você fazer essas adaptações curriculares. Lembrando que currículo é relativo ao que está sendo ensinado. Existem também as adaptações instrucionais. O que seriam essas adaptações instrucionais? Você individualiza os métodos e os materiais, ou seja, você muda o como um conteúdo é ensinado. Tá? Então, existem várias formas de você fazer uma adaptação instrucional. Você pode mudar o arranjo do grupo, arranjo instrucional. Então, você pode, por exemplo, fazer grupos menores para aquele aluno. Você pode colocar aquele aluno especificamente com um par. Você pode colocar aquele aluno especificamente 1 para 1 em algumas situações. Quando você altera fatores relacionados ao ambiente físico ou social, como, por exemplo, quando você utiliza uma mesa de tamanho diferente para aquele aluno, você coloca o aluno num espaço mais quieto da sala para ter menos distratores, quando você coloca esse aluno perto do professor, por exemplo, quando você até coloca esse aluno em outra sala quando vai fazer uma prova, certo? Isso é uma adaptação de ambiente físico ou social. O outro tipo de adaptação instrucional é quando você muda o método e o material. Então, por exemplo, você usa mais pistas visuais para aquele aluno, você usa mais gráficos, você fornece exemplos e modelos extras,
Você usa material concreto, você checa o conteúdo do aluno com maior frequência, você fornece material de leitura diferente, você muda a forma de apresentação do texto, por exemplo, figuras, letras maiores, enfim. Uma outra adaptação instrucional é quando você muda a forma de resposta da tarefa. Por exemplo, ao invés do aluno responder escrevendo, ele responde com áudio. Ao invés dele responder escrevendo, ele responde com figura. Ou então ele usa o mesmo material, mas com menos itens. Ou então ele usa o mesmo material, mas de forma diferente. Ou ele usa notas guiadas, ou usa mapas mentais. A resposta do aluno que você está exigindo é diferente. Depois eu vou te mandar um Pode exemplo mandar. de cada coisa que você está falando, que quando a gente fala para as pessoas, é tão legal visualizar, né? É. Que aquilo que você faz na sala é uma adaptação e tem que ter Uhum. uma estrutura, né? É bem legal. Eu já usei muito a questão de figuras ali para perguntar quem é o personagem principal, quem não é, todas as adaptações possíveis para as crianças. E eu tenho Legal. alguns registros com mãozinhas, mas são fotos minhas, autorizadas, que eu usava até na supervisão. Pois manda para nós, manda para nós. Aqui eu tô vomitando conteúdo, gente. É tipo assim, tô trazendo e vocês vão se virar depois para estudar, que tem muita coisa para estudar. É, E além disso, quando você coloca um mediador, por incrível que pareça, o mediador ele é uma adaptação instrucional. Por quê? Ele pode ser um professor, pode ser um paraprofissional. O que basicamente ele está fazendo? Ele está mudando a instrução. Ele está dando modelo, ele está dando ajuda, ele está dando feedback, tá? Então, o mediador ele deve estar ali como um suporte de adaptação instrucional, certo? E existe um terceiro tipo de adaptação, que é a adaptação alternativa. Basicamente, a adaptação alternativa, ela acontece quando eu tenho um aluno que ele precisa de uma adaptação muito grande. Ele tem um repertório que está muito diferente do repertório da turma, tá? E aí, no caso, eu faço uma mudança muito grande no currículo dele, na forma de instrução, coordenada com a sala de aula, também não faço completamente separado da sala de aula. Então, desse caso especificamente, eu penso em dar instruções antes de começar a aula ou depois de começar a aula. Eu penso em complementar a atividade ou ter, por exemplo, uma instrução individualizada ou levar ele para outra sala enquanto está tendo aula regular. Então, isso é uma adaptação alternativa. Algumas perguntas a gente precisa se fazer antes de considerar adaptações alternativas. Primeiro, a gente precisa se perguntar se a gente tem dado mostrando que essa abordagem é melhor do que as menos intrusivas. Lembra lá do que eu falei do ambiente menos restritivo? Tem que guiar essa nossa decisão. Essa atividade, ela está pareada à sala. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma atividade, sei lá, de matemática, enquanto a sala também está fazendo uma de matemática. Os pares estão incluídos sempre que possível. A lição, ela está coordenada com os temas da sala. Tem uma pergunta que a gente não costuma se fazer, mas ela é muito importante. Essa retirada do aluno de sala, por exemplo, ela é estigmatizadora ou não? Porque não é para ser, tá? E, por fim, ela é monitorada e ajustada para um modelo menos intrusivo sempre que necessário. Então, não é simplesmente eu tirar ele da sala e deixar para sempre ali. Eu preciso monitorar isso e ver se isso de fato é o que é melhor para ele, Sabe o que é tá? legal também, Natália? E ver se a criança quer isso. Eu tenho Exatamente. uma experiência assim terrível com retirada do hotel da sala de aula. A gente tinha feito uns procedimentos de DRO, porque ele não rendia o tempo todo na sala, tal. Cadê você? Tô aqui. E nossa, foi a época que eu tive acompanhante terapêutico na escola, que hoje eu não tenho, eu desisti, eu prefiro não ter, ó, mãe doida, né?
Liliane. Piaba do Theo. E foi uma experiência muito ruim, porque a gente retirou ele da sala várias vezes e ele sofreu muito. Hoje, nas tentativas que... Vocês estão me vendo? Que está mudando a tela Sim, aqui. sim. Esses dias, como ele estava cansado realmente de ficar na sala, a professora me contando, né? A professora regente, a mediadora, e falou: vamos, Theo, para o play, né? Porque é um tempo mais produtivo, tal, porque ele já tinha feito atividade. Ele olhou para ela e fez assim: não quero, eu quero meus amigos. E ela veio me contar. Então, assim, é interessante saber também se ele quer isso, né? Se Sim, ele, mesmo que ele não esteja acompanhando toda a sala, se o desejo dele é se separar dos amigos, né? sim, perfeito. Exatamente. E aí, gente, a gente vem para a prática, né? Porque até agora, assim, é óbvio que eu estou falando de prática, mas é muito a teoria, o que que a gente precisa fazer. E a coisa mais bonita desse livro é essa é isso que elas dão e que vocês traduziram, que eu passei para vocês, essas fichas, né? De como fazer esse processo. Então, elas dão um passo a passo de como você fazer isso. Então, a primeira coisa é você preencher o perfil do aluno, preencher uma visão geral do programa do aluno. Depois, você preenche a ficha de avaliação geral das atividades em sala de aula. Depois, você preenche a ficha de avaliação Eu vou tirar ecológica. aqui. Aí, depois, você vai preencher a matriz de planejamento. Depois você vai preencher as adaptações e apoios legais, as adaptações e apoios específicos, ou gerais específicos. Depois você vai preencher os programas instrucionais e o monitoramento e avaliação. Então, gente, isso aqui, eu quero dizer uma coisa para vocês. Presta atenção em mim. Isso aqui é o PEI. Isso aqui, esse passo a passo aqui é um PEI. Então, se você pegar todas essas fichas que eu mandei para vocês, e se vocês juntarem, vocês têm um PEI. Vocês estão entendendo isso que eu estou dizendo para vocês? Então, assim, ó, como agora já é 9 horas, eu proponho que a gente continue isso no próximo encontro. Com certeza. Agora você fez. Sabe aquele filme que termina, aquela série, que no final a pessoa coloca. O cara, o menininho vai. O mocinho vai se apaixona pela mocinha, começa a beijar e acabou a série. E próximo, né? É assim. É a melhor parte, gente. Essa aqui é a melhor parte. Mas, assim, Eu te eu tinha que mandei no falar de toda a parte WhatsApp. chata. Ah, Nathalie, eu te mandei no WhatsApp algumas fotos. Essas fotos eu tive autorização, tá tudo lá no Instagram. ai, que Sobre legal. material, sobre adaptação, o que seria, o que não seria, Nossa, que massa! Vou mandar isso aqui tá? para as nossas pedagogas da Luna também, nossas Isso. professoras. Sabe Mas que é legal continuar, Nathalie? Tem perguntas assim, mas quando a criança não fala? Olha que assim, mesmo você falando de um assunto, as pessoas perguntam, né? A gente vai ter que falar de assentimento, a gente vai falar sobre algumas outras questões, né? E achei legal a pergunta, né? Que não vai dar para responder tudo hoje. Então, além de todo do PEI, da estrutura, da adaptação, e a gente vai falar, poxa, e quando essa criança, como que ela vai falar? Se ela não fala, a gente vai falar de comunicação, mas vai falar também de assentimento, né? sim, exatamente. E ó, gente, isso aqui é o suprassumo, viu? Esse material aqui, eu sou simplesmente apaixonada por isso aqui. Apaixonada, porque é sério, eu garanto a vocês, se vocês preencherem tudo isso aqui certinho, vocês têm um PEI, entendeu? Não é não, Flor? É isso. Orientações que eu estou dando tá em cima desse livro também, Legal. né? Muito tranquilo, assim, mostrar que não é um Um bicho de bicho de sete sete cabeças, né? É. cabeças fazer um PEI ou pensar naquele aluno, avaliar, se você tiver instrumentos certos, né? E que instrumentos são esses? A questão dos protocolos, quando fala, até me arrepio quando o Lucelmo fala, vocês falam, tem que ser um protocolo cientificamente validado. Ai, meu Deus. Vamos
primeiro por partes. Vamos falar para os professores, identificar como ele identifica um comportamento, como ele vai saber a função daquele comportamento, qual a intervenção que ele vai usar. Porque quando você chega em protocolo, eu tenho que pegar coisas que não é no nosso repertório, Nathalie. Uhum. Eu conheço quase todos os protocolos, já fiz todos os cursos, mas os professores não. E no meu município eu não podia usar. Eu me preocupo muito com esse tipo de fala do protocolo, por Uhum. exemplo, do município que você não pode usar. Uhum. Eu usei. Eu usei o Port, usei o Wave, né? Mas assim, eu usei numa Olha, segunda. se você perguntar a minha opinião sobre protocolo, eu acho que protocolo é secundário. Eu Tanto que também. você começou falando de currículo, né? Uhum. A gente, assim, Uhum. a Flor trouxe isso pelo repertório que a gente tem, mas, na Sim. verdade, quem não conhece esse viés, né, pela sua fala de hoje, nem pensaria em protocolo. Você trouxe, assim, qual é o currículo, qual é a base? Ela é impeditivo para isso? Aí você falou de quê? Desenho universal de aprendizagem. Depois você foi afunilando as coisas que eu achei que... Gente, é o melhor caminho, sério, Natália. Eu sei que você vai mudar, você está estudando outra coisa, mas do fundo do meu coração, você precisa continuar falando. Eu sei que você não pode fazer um monte de coisa, mas você trouxe possibilidades, entende? Você dialogou com coisas reais, concretas, da sala de aula. Eu tenho certeza que nenhum professor vai sair de hoje falando assim, ah, isso é impossível, né? Quantas vezes a Flor falou isso em algumas formações que a gente teve, né? Numa formação do Essencial for Living, uma vez que ela até ficou bem brava. Não, gente, não dá. Então, assim, hoje eu tenho certeza que não tem uma pessoa que está participando daqui e vai falar assim, isso não é possível, né? Então você está de parabéns e eu vou te convidar a continuar falando dessa história, desse tema, não só para nós, né? Eu acho que a gente está falando tanto do parecer, você é muito clara, Natália. Eu acho que você precisa, por favor, falar com os professores. Ai, gente, vocês me matam assim. Eu falo, gente, eu falo, claro que eu falo, assim, eu vou, assim. Minha paixão hoje, vocês sabem, né? Minha paixão hoje é habilidades socioemocionais. Mas eu também tenho essa paixão antiga, sabe? Paixão antiga que você não larga, que você, assim, de doido, você toma cachaça, assim, pensando nela. Pois é, eu tenho essa paixão antiga e eu falo, gente, porque assim, eu acho que conhecimento é isso, é para a gente falar, é para a gente assim, cara, os professores estão precisando, os professores estão clamando por isso, né? Estão clamando por isso, assim, gritando, eu quero incluir. Tem muito professor que diz, eu quero, eu não sei como. Sabe Às vezes, eu dei esse toque até para o Lucelmo, às vezes abre a caixinha lá. A pessoa faz uma pergunta muito absurda para a sim, gente. sim, E a pessoa não responde, fala, não tem nem o que responder, né? sim. Ela deveria ir responder, porque realmente é uma dúvida genuína. Eu estou com professores perguntando assim, mas ele não fala o que que eu faço em sala. Eu acho, gente, né? É. São coisas que às vezes a gente não imagina que não chegou, mas assim, realmente ele fica sem saber o que faz. Eu e Na a minha escola Liliane eu começo a falar CA, as meninas falam, Liliane, pelo amor de Deus, traduz o que você está falando. Né? traduz. Quando eu Porque assim, a gente acha que é muito fluente e isso que, né? E a gente esquece, não. Aí eu falo, não, gente, sabe É que porque a gente isso está na nossa bolha, né? é isso. A gente está na nossa bolha. Por Sabe isso o que que eu quando fiz no me meu. parecer, eu fui fazer aquele glossário, que eu falei para o Luciano, não, isso daí é em outro momento. Falei, vocês tinham que ter feito o glossário, É que o verdade. parecer não dá entendimento para todo mundo. É verdade. E você sabe que um dia desse eu fiz aquele vídeo dizendo assim, gente, eu preciso falar enquanto analista do comportamento porque as pessoas estão ocupando meu lugar, né? E aí eu tive colegas que vieram falar comigo e disseram assim, colegas jornalistas de comportamento disseram assim, olha, eu fiquei tocado pela sua fala, porque eu quero falar, mas eu não sei como. Eu digo, olha, pensa assim, você está explicando para sua vizinha que não sabe nem o que é análise do comportamento, porque a gente fica na bolha, a gente, sei lá, a gente acha que as pessoas sabem do que a gente está falando, né?
Agora, você imagina você, analista do comportamento, sem o lugar de fala, imagina o professor. Eu pego um monte de médico falando de escola, que eu saio brigando, né? Todo mundo sabe. Que tem, tem as pessoas. Gente, até barbeiro tá falando de educação inclusiva, tá falando de escola, tá falando de PEI. Eu vi o Cazueira falando de PEI. Tudo bem, Legal. ele está se formando, ele tá, é legal, é uma coisa que está ampliando. Sim, Mas estão falando no lugar da gente, é. que realmente está na E escola. vocês precisam falar, gente. Vocês precisam tomar o microfone. E assim, também foi um pouco por isso, Liliane, que eu saí mais dessa área, porque às vezes eu me sinto invasora, sabe? Tipo, eu sou psicóloga, eu estou falando essas coisas eu não estou mais dentro da sala de aula. E Mas eu você é vi muito me invadindo gentil também. para falar, meu amor. Deixa eu te falar, deixa eu te convencer. Você chegou e falou assim: olha, na minha experiência que é pequena nesse ambiente escolar. Então, assim, você foi o tempo todo pontuando as coisas com muito respeito, com muito cuidado. Olha, aí você traz a palavra assim: vocês podem contribuir, não me deixe falando. Então, você faz um diálogo com a gente. É E isso olha que que eu ele. já ouvi Entende? coisas Oi? absurdas. Eu já ouvi coisas absurdas de bambambam É. bam, bam, e falando que para falar com o professor tem que fazer PhD, porque o professor não entende porra nenhuma. Ou o professor não sabe fazer nem o básico. Eu já ouvi isso. Assim, de ficar chorando 2 dias, né, Lili? Depois conseguir responder. Então. E aí vem uma pessoa que respeita e fala assim: vamos conversar. Olha, eu tenho esse conhecimento, essa formação. Olha, Tem selfie, tudo. sentido? Dá para a gente dialogar? Essa gentileza, que não é para qualquer um, né? E com tanto conhecimento que você tem, que não dá para falar que não, que você desculpa aí o palavrão tá gravando, é foda. E consegue Vocês que são. cativar. Oi? Vocês que são, meu povo. Vocês Então, são muito mas gentis. carinhosa, gentil, cheia de conhecimento e faz essa ponte o tempo todo entre aquilo que a gente precisa ter propriedade e pode usar no chão da escola, porque nós estamos nesse chão da escola, né? É isso aí. Gente, ó, só corações para vocês, viu? De verdade. Olha aí. Gente, o fundo dela é de verdade. Eu jurava que era aquelas fotos assim do Zoom, aqueles fundo falso da Liliane. Não, gente, é um monte de violão mesmo, é do É um marido dela. estúdio, é um marido aqui, vem cá, Marcelo, musicoterapeuta. Porque Para agora essa falar. casa, assim, 3 autistas, mãe professora, né? Estudando análise de comportamento, pai, musicoterapeuta que trabalha o tempo todo com autista também, Gente, né? mas só é bom É. assim, gente. Só é bom assim. Eu atendo uma família aqui em Curitiba que é exatamente assim, é a casa toda de autistas. Eu adoro vocês, eu queria morar aí com vocês, porque é muito divertido. Mas, enfim, é, galera, é isso. Muito, muito, muito obrigada, viu? Acho que, olha, foi uma delícia estar aqui com vocês. Passou rápido, voou, voou. A gente continua para falar lá daquele PEI, né? Vamos continuar. Elisa, quer encerrar? Porque você sabe, né? Eu tenho um problema que eu falo demais. Então, assim, eu quero agradecer todas as pessoas que estão aqui. Quero agradecer gentilmente, assim, a disponibilidade da Natália, né? Quero pedir desculpa, assim, das intercorrências, mas essa é a minha vida real, sem mentiras. E agradecer pelo privilégio de ouvir tanta coisa boa e esse gostinho de quero mais. A gente quer muito mais, Natália, e a gente quer muito você pertinho de nós, né? A gente, ó, eu falo que o Lucelmo é o nosso, né, nosso padrinho, agora você é nossa madrinha, sabe? Então, assim, a gente está muito, muito feliz. Nós somos fãs, assim, enlouquecidas por você, e a gente está ainda muito mais, porque essa gentileza não é para qualquer um. Muito, muito obrigada. Não são todos que Obrigada. inspiram. Eu coloquei nosso professor inspirador, não, é nosso professor inspiradora, que a gente tem os professores que inspiram e os professores que não inspiram. Então, a gente vai ficar Professores que bem. expiram, né? Porque só dá muito. A gente tem que É. respirar, assim, né? Gente, queria agradecer a todo mundo, principalmente a Nathalie, por essa disposição, por doar esse conhecimento, né, essa riqueza. E eu queria só falar uma coisa, que aquela hora, né, eu não falei nada sobre a BNCC. Eu acho, assim, que o currículo em si, ele não é um problema, né? Ele é até muito amplo, dá para a gente operacionalizar como se diz, fazer muitas coisas baseado nele. O problema, assim, é algumas outras barreiras que a gente encontra.
Às vezes os professores não têm esse conhecimento, como a Flor falou, e isso é muito difícil para eles. Tudo isso que você trouxe é uma riqueza que vai agregar, né? Que eles vão pensar em novas possibilidades. Tem algumas questões também que algumas pessoas trazem que adaptar é excluir. Isso eu acho algo muito complicado, difícil, né? Que acho que a gente tem que colocar junto, e se a gente estiver fazendo isso, a gente está excluindo. Então, são algumas questões que são barreiras atitudinais, assim, formas que as pessoas às vezes pensam, julgam a inclusão, e que traz um prejuízo imenso, né? E a quantidade de alunos, às vezes falta de profissionais também, tutor na sala, para um professor só e muitos alunos, mas tudo isso realmente é possível se tiver uma organização, e é maravilhoso, e dá certo, gente, dá certo. Então, a gente vai estudando e eu espero que você volte mesmo para a gente continuar esse estudo e adaptando de acordo com a nossa realidade também. Gente, muito obrigada, uma boa noite, foi maravilhoso. Obrigada, gente, pela audiência, por tudo. Um beijo bem grande no coração de vocês, viu? Bom final de semana.